Olá, aqui é o Alexander Stelling e eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar o que a vida está tentando te ensinar hoje? Eu estava pensando nisso essa semana, juntando a minha idade, né? Eu tenho 43 hoje, o que eu aprendi todo esse tempo e andei refletindo algumas coisas e eu queria conversar com você, principalmente se você é jovem. Então fica aqui comigo, vamos conversar. Olha, eu nem tenho roteiro, não vou editar esse vídeo, não tem corte. Você está falando aqui olho no olho. De vez em quando eu pego algum tópico aqui, mas quero conversar diretamente com você, principalmente se é jovem, mas vale para todo mundo, tá? O que a vida está querendo te ensinar hoje. Por que eu cheguei a essa conclusão, gente? É o seguinte, há 10 anos eu perdi minha mãe, eu tinha 33, e aí as coisas foram acontecendo, fui mudando e tal coisa. E aí chegou essa semana, eu andei refletindo sobre tudo o que aconteceu na minha vida. E eu percebi o seguinte, né? A gente vive muito preso ou no passado, né, lamentando perdas, lamentando coisas que nós deixamos de fazer, pensando, né, se eu tivesse feito isso, principalmente quando você fica mais velho, né? Você fica olhando para o passado e tentando entender onde que você errou, às vezes. E, às vezes, quando você é jovem, você fica pensando no futuro demais, né? Em fazer um monte de coisa, em ser um monte de coisa, em conquistar um monte de coisa também. Então, a gente fica ali, ou, resumindo, né? Ou a gente vive preso no passado ou iludido com o futuro, né? Fantasiando o futuro. E o presente mesmo, a gente não vive. Isso aqui não é discurso de guru, não. Veja bem, por que eu estou falando isso? Porque a vida está te ensinando algo o tempo todo. E a gente não está percebendo isso. Olhe, por exemplo, para os animais. Um cachorro, um passarinho, um gato, até, né, um inseto, uma minhoca, sei lá. Eles nascem com um aparato biológico e eles não reclamam da vida deles. Eles simplesmente vão viver aquilo para qual eles foram programados. Então eles usam todos os sentidos deles. O cachorro, você vê o tempo todo, ele está farejando. O gatinho, naquela percepção, aqueles sentidos aguçados. Todos os animais, né? O passarinho voa ali. Então, o ser humano, nós nascemos também com recursos, principalmente cognitivos, né? Habilidade de dialogar, de comunicar, né? A percepção nossa também, né? Os nossos sentidos, né? Nossa capacidade de processar emoções, usando a razão também, né? Pensamento abstrato. O pensamento humano, ele é muito rico. E às vezes, ao invés de a gente usar esses recursos para aprender, para o nosso benefício, a gente fica usando eles de uma forma muito distorcida. Por exemplo, quando alguém termina um namoro com a gente fica usando os recursos do sentir para poder sofrer, né? Ah, por quê? Não sei o quê. Não, aliás, nem fala por quê, né? Fica sofrendo. Ai, meu Deus, eu gostava tanto. Ao invés da gente tentar processar a experiência, aprender algo, até para levar para a vida, a gente fica ali remoendo. Quando perde alguém, a gente também, ao invés de receber, levar alguma coisa de quem a gente perdeu, a gente fica remoendo aquilo por anos, né? Nada contra o luto, as perdas, eu acho que a gente tem que viver elas sim, tá? Não vou falar porque eu também sofri também com a perda da minha mãe e de outras pessoas que eu amava, mas a ideia aqui, gente, é olhar pra gente, olhar para os animais e ver como que eles fazem ali. Eles processam aquele negócio e seguem a vida. E nós, seres humanos, não, né? Ficamos lamentando ou fantasiando, ao invés de viver a experiência. E aí eu estava olhando na internet, vi uma frase de Jung que eu achei muito massa. Vou conversar aqui, mostrar ela para você, deixa eu só ler ela aqui para vocês, gente. A verdadeira libertação não vem de ignorar ou reprimir estados dolorosos de sentimento, mas apenas de experimentá-los plenamente. E é isso que a gente faz, o ser humano. Nós evitamos a dor e o sofrimento de forma muito sofisticada, né? Nós criamos um monte de recurso no mundo para fugir do sofrimento. Nós temos hoje na história humana tanta coisa para escapar da vida real que a gente nem faz ideia.
Você liga Netflix, tá cheio de filme. Tem hoje Netflix, HBO, tem Disney Plus, tem futebol, tem um monte de coisa, tem videogame, tem bebida de tudo quanto é tipo, livro, né, fantasia, filme, tem tanta coisa, tanto recurso. Aí você fala, Alessandro, mas eu gosto desses negócios. Sim, não tô condenando, também gosto, mas a questão aqui é que muitas vezes ao invés da gente encarar a realidade, aceitar, perceber, experimentar a experiência, né? Experimentar o dia, a vida, sentir tudo que a vida proporcionou, a gente fica fugindo. Os outros animais simplesmente encaram ali e tocam o barco. E a gente não. A gente fica fugindo. Fugindo da experiência, fugindo da dor, né? Fugindo do que acontece conosco. Exatamente por isso, aos 43 anos, eu percebi o seguinte: uma das maiores habilidades, não vou dizer habilidade, né, qualidades que o ser humano pode obter é a capacidade de suportar a dor, suportar o sofrimento. Não que eu sou masoquista, longe disso, mas isso é extremamente importante, porque a gente, durante a vida, vai só perdendo. Você nasce ali com um grupo ali em volta de você, você acaba criando uma afeição por eles e essas pessoas vão morrendo e você vai ficando sozinho. E aí a gente vê que a vida vai te dar várias pedradas e a sua capacidade de suportar a dor vai fazer toda a diferença, principalmente quando você estiver ficando mais velho. Porque você não vai ter a quem recorrer. Uma hora seu pai vai, sua mãe vai, seus irmãos, você também vai casar ou não, vai morar sozinho ou não, mas essas pessoas não duram para sempre, nem a gente. Mas você vai ter muitas perdas. Então, se você não aprender a processar as suas experiências, a tirar uma lição delas, você vai sofrer muito na vida. Então, essa frase de Jung diz tudo, né? A libertação não está em ignorar ou reprimir o que você sentiu, né? Um estado doloroso, mas em experimentar plenamente. Então, a ideia aqui é, se aconteceu algo com você, você não fugir disso. Você sentir, né? Terminou um relacionamento, sofre mesmo, né? Entra no quarto, chora, lamenta. Beleza. Agora, depois que passar o luto, tira a lição, reflete. Peraí, eu relacionei com essa pessoa por tanto tempo. O que dá para me aprender aqui dessa experiência? Não é só meter o pau na outra pessoa. É aprender alguma coisa. É refletir sobre a experiência. O que eu aprendi? Aprendi que, por exemplo, uma mulher, né? Ou a pessoa fala assim, aprendi que ser humano é tudo filha da puta. Não, não é assim, gente. Eu aprendi alguma coisa, tanto negativa quanto positiva. Mas não generalizar. Aprender. O que eu tirei de lição dessa relação? Né? Eu, por exemplo, eu falo por mim aqui. No passado eu queria muito casar. Não sei, era uma coisa inconsciente, tá, gente? Era uma coisa inconsciente. Noivei 3 vezes, tive várias namoradas, aí eu ficava naquela fissura. Aí terminava o relacionamento, emendava outro, e aí depois alguns não dava certo, outros eu ia para ter o noivado, outros nem ia, e aí ficava nesse negócio, ia. Eu não parava para pensar nisso. Ia só nesse negócio. E aí fui pra terapia, tal, que me ajudou muito, também aconselho você, tá? Que tá me ouvindo aqui, se você, principalmente você é homem, tá me assistindo aqui, olha, fazer terapia ajuda muito, tá? Não nega isso não, principalmente pra gente que é homem, tá? Falo por mim. Nós temos muita dificuldade de lidar com questões emocionais, tá? Porque no nosso universo ninguém fala de emoção. Você não vê quando você é pequeno o homem falar o que sente, né? Só a gente, nós somos ensinados a ser bem práticos, né? Resolver problema, não é isso? Você sabe o que eu tô falando. E aí acaba que na vida a gente não fala de emoção, mas a gente sente muito. O homem sente muito. Você sabe o que a gente sente. Principalmente quando a gente toma umas, junta grupo de homem, né? A gente conversa ali, solta algumas, lamenta. Então o homem tem um amor e emoções muito reprimidas. É por isso que junta um monte de homem, se abraça, fica naquela boitolagem toda, porque no fundo os homens estão com emoção tudo reprimida, tanto negativa quanto positiva. Tanto amor, que abraçam uns aos outros ali, quanto ódio, raiva. Por isso que muito homem aí tá fazendo merda aí no mundo. Porque a gente guarda tudo e depois solta isso de uma forma muito negativa. Então, se você é homem, começa a fazer terapia, tá? E é isso, gente. Eu aprendi ali, voltando, né? Que eu com a minha mãe tinha uma coisa mal resolvida.
a gente tinha desentendimento ali. E depois que ela faleceu que eu fui entender isso na terapia. E eu estava buscando nessas moças uma forma de tentar reparar a minha infância com minha mãe. Então, eu buscava mulheres parecidas com minha mãe e inconscientemente, tá? Era uma tentativa de reparar ali. Reparar aquela relação danificada, reparar o que eu não vivi direito, o que faltou. Principalmente faltas, né? A gente normalmente busca no outro. Ou padrões também que repete, né? Padrões negativos ou positivos, mas normalmente os negativos, quando você tem uma relação ruim com os pais, repete também. Aí você busca nos outros alguma coisa. E aí se lasca todinho, né? Foi o que aconteceu comigo aí nesse tempo. E tomar consciência disso me ajudou demais. Me ajudou muito. Então, assim, é isso, né? A gente aprender. O que eu quero trazer para você, que essa lição que eu aprendi mais velho, após os 40 anos, eu tô falando aqui com 43, é o quê? Que a vida, ela é como uma escola. Ela quer te ensinar algo. Para cada pessoa, a lição é diferente. Por isso que eu falo para você, não adianta você olhar para a minha vida ou para a de outra pessoa, ler bibliografias e tentar se espelhar num Freud, na minha área aqui, né? Freud, Lacan, Jung, e tentar se espelhar nesses caras, não vai adiantar nada. A sua vida vai te ensinar alguma coisa. E não é só uma coisa, é muitas coisas, é todo dia. E se você tirar esse olhar de ficar lamentando ou pensando demais em encarar o real, o dia, por exemplo, todo dia que você acordar, precisa assim, pensar assim, o que eu vou aprender hoje? Vamos lá, eu não sei o que eu vou aprender, mas eu vou disposto a aprender algo. Todo dia. Eu te garanto que você vai trazer alguma lição. E outra coisa, as suas experiências do passado, dá uma vasculhada lá. Dá uma vasculhada. Alessandro, mas dói, né? Lembrar do trauma que eu passei, lembrar das coisas que eu sofri com o meu ex. Ah, não, o passado passou. Não quero, não. Quem vive de passado é museu, Alessandro. Não vai dar, não. Olha, vou te ser bem honesto, né? Se o passado ainda te faz sofrer, então ele não passou. Vamos conversar aqui. Se o passado ainda te faz sofrer, ele ainda não passou. Ele ainda está aí, no presente. Então o negócio é olhar, destrinchar, tirar alguma coisa ali para que você possa seguir sua vida em paz. Eu falo por mim. Sofri quando eu falei na terapia de muita coisa, quando eu constatei essas coisas que eu estava repetindo, buscando nas moças minha mãe, as coisas que eu reclamava da minha mãe, dos meus relacionamentos, da minha vida em si. Sofri pra caramba. Valeu? Valeu muito. Valeu demais. Porque, gente, nós temos essa tendência de evitar o sofrimento. E quando a gente encara o sofrimento, a vida tira lições, a gente cresce muito. Então, se você é jovem, busque aprender com a sua história. É a sua. Então, tira isso. Olha isso, né? Essa é a lição que eu quero trazer para você aqui. Esse papo que eu aprendi com 43 anos, né? Que a vida é uma escola, que ela me ensina todo dia e que muitas vezes eu ignoro. Então, leve isso para você. Eu vou encerrar aqui. Eu quero mostrar para você aqui, ó. Que é isso aí, né? Viver com mais presença. Né? Viver cada dia como se fosse o último. Aprendendo algo, levando algo. Porque, querendo ou não, gente, nós nascemos o quê? Nus. Com um aparato biológico. E aí a gente busca um monte de coisa. Busca um monte de gente para relacionamento. Não estou falando só de romance, não. Amigos, parentes, relacionamentos amorosos, etc. E a gente não para usar o aparato que a gente recebeu. Ou seja, eu estou buscando dinheiro, fama, sei lá o quê, conhecimento, não sei o quê, e não paro para usar tudo que eu ganhei. Eu ganhei os meus sentidos, a minha capacidade cognitiva que o ser humano tem, que é mais avançada, todos nós temos. Por que eu não estou usando isso para a finalidade para a qual ela foi criada pela natureza? Eu estou fugindo da experiência, estou fugindo da vida. A natureza me deu uma vida que ela sabe que que vai perder gente, que vai morrer, que eu vou sofrer. A natureza sabe disso e quis me colocar nessa situação. Então cabe a mim o quê? Usar o que ela me deu. Então é isso. Então, faça isso.
né? Olhe para a vida como uma escola e se pergunte todo dia, o que a vida está tentando me ensinar hoje? Tira lições de tudo, de todos os momentos, seja curioso, não no sentido besta, mas no sentido, não de fofoca, de mídia social, mas de aprender algo sobre si, sobre a vida, o que está me ensinando ali, o que eu tenho que aprender desse negócio, que eu estou sofrendo para o diabo nesse trem, mas o que está faltando, o que eu tenho que aprender nessa merda aqui. E aí vasculha, seja curioso, interessado na vida em si, e tira a sua lição, tá bom? Então é isso. Olha, não editei, você viu aí, não teve corte nenhum, falei do início ao fim aqui. Eu te agradeço demais a sua atenção, tá? Se você gostou, fala aqui nos comentários para que eu possa fazer mais vídeo nesse formato, mais bate-papo, sem roteiro, só na conversa aqui. Se você gostou, deixa aqui, que aí eu faço mais, tá bom? No mais, eu te agradeço demais a sua atenção, se inscreve aí e um abraço e muito obrigado pela sua atenção, viu? Até mais. Tchau, tchau.